Bom dia, galerinha do terceirão do ângulo. Vamos para mais uma aula de química, certo? Hoje nós vamos iniciar, né? Na verdade, finalizar o tema da termoquímica com a lei de Hess na aula 40 do capa 5, página 90, certo? Bom, a lei de Hess para uma dada reação é uma outra maneira da gente calcular a entalpia dessa reação, tá? E ela fala o seguinte, né, através dessa lei de Hess, ela fala que para uma dada reação, a variação da entalpia é sempre a mesma, tá? Não importa se ela ocorreu em uma etapa ou se ela ocorreu em várias etapas. Então, para vocês entenderem melhor, nós temos aqui uma figurinha que está representando dois acampamentos. Um acampamento aqui embaixo da montanha e o outro acampamento ali em cima da montanha. Tá? A altitude não importa. A altura que está aqui é 2.500 metros e aqui é 500 metros. Não vai importar. A diferença de altura entre elas é 2.000 metros. Tá? Aí é que tá. Eu posso escolher fazer esse caminho mais longo, com várias curvas. Vou demorar um tempo maior? Vou demorar um tempo maior. Mas vou chegar lá em 2.500 metros nesse outro acampamento B. E aqui eu posso escolher um caminho mais rápido, certo? Que aí eu chego mais rápido. Então vai influenciar na velocidade, o número de etapas. Mas a energia é a mesma. Entendeu? Então, nós temos aqui um exemplo. Água líquida e transformando em água gasosa. Que eu preciso de 44 kJ de energia para que ocorra isso, né? A evaporação da água. Então, nós também poderíamos obter a água a vapor, na forma vapor, né? Na forma gasosa, através de duas etapas, né? Eu poderia pegar aqui, decompor 1 mol de água líquida, e aí eu vou obter hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. E aí eu teria que absorver, fornecer 286 kJ de energia, certo? E depois eu formar água gasosa através da reação entre o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso. E aí eu formaria água gasosa. Aí eu ia liberar 242 kJ de energia. É mais difícil aqui? É, porque eu tenho que fazer duas etapas. É mais fácil eu ter evaporado aqui a água, né? Mas também eu posso obter dessa forma. Vai depender do que eu preciso, né? E se você for fazer somar as duas etapas aqui, vocês vão ver que vocês vão obter o mesmo valor de energia se eu fizesse em uma etapa só, que é 44 kJ, certo? Quando eu somo essas duas etapas, o que acontece? Ó, o hidrogênio e o oxigênio que foi produzido aqui, eles são consumidos aqui. Então acaba sobrando só água líquida, se transformando em água gasosa. Então aquela velha história que nós estávamos falando até agora, né? Não importa quantas etapas vai ocorrer, o que importa é que a variação da entalpia é sempre a mesma. A energia que vai ser liberada ou absorvida vai ser sempre a mesma. Tá? Então, a lei de Hess propõe da gente somar as entalpias de várias etapas. E através disso a gente pode estar calculando a entalpia de outras reações. Então, aqui no caso, né, a gente somou dessas duas etapas e deu o 44 kJ, que é da etapa global aqui. Ok? Bom, se a gente for fazer em gráfico, transformar tudo isso em gráfico, vocês têm lá ó, o menos 286 e o menos 242 e o zero, né? Então vocês têm aqui a água líquida se transformando em gasosa, é isso daqui, é os 44 kJ, tá? Uma etapa só. Agora, se eu quiser fazer duas etapas, poderia ter transformado isso daqui, fornecer energia, mais 286, certo? Que é o delta H1, que é isso daqui. E depois eu tive que liberar 242, que é o delta H2. Então eu precisei fornecer um monte para depois liberar. Então aí ficou mais complicado. Precisei fazer duas etapas, mas o valor final de entalpia é a mesma. Tá? Então vamos para o exercício 1.
O enxofre é um sólido amarelo encontrado livre na natureza, estado nativo, na forma alotrópica de enxofre rômbico. O enxofre ele pode ser deixado exposto ao ar atmosférico, porque sua reação com oxigênio não ocorre nas condições ambientes e porque ele é insolúvel em água. Então essas são as vantagens, né? Para que sua extração nas minas, ele é inicialmente liquefeito, ou seja, a gente derrete, vamos colocar assim, liquefeito seria transformar ele de líquido para condensado, né? De gás para líquido, né? Nessa forma ele é extraído e lançado ao ambiente onde ele se solidifica. Então eles vão lá, na verdade ele já está sólido, só que aí eles vão evaporar o enxofre, né? Transformar ele em gasoso para ele liquefazer e depois aí ele se torna sólido novamente, tá? A temperatura ambiente. Aí ele fica esse sólido cristalino bonitinho aqui, tá? Sua reação com oxigênio forma dois óxidos, o SO2 e o SO3, tá? E as equações termoquímicas estão aqui. Ele quer que a gente determine o ΔH da reação total, né? O enxofre rômbico se transformando em SO3 direto, sem passar por essa primeira etapa aqui formando SO2, tá? Então vamos lá, como que a gente faz isso? A gente vai somar, lembra? As duas etapas aqui eu posso somar. Então aí eu coloquei aqui a soma das duas. A gente vai somar aqui. Vamos colocar um sinalzinho de mais aqui. Então, aí ficou. O SO2 que foi produzido aqui, ele vai ser consumido aqui. Ok? E o que me sobrou, então? O enxofre rômbico, que eu coloco aqui. Uma molécula de oxigênio com mais meia. Vai dar 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 meios, né? 3 sobre 2. Então, tá ali. No produto, sobrou o SO3. Então, uma molécula de SO3. E aqui no ΔH também eu vou somar. Menos 71 kcal/mol com menos 23,4 kcal/mol vai dar menos 94,4 kcal/mol. Tá? Eu somei por quê? Porque a gente já sabe que, né, ele quer direto, né? Ele quer chegar nisso daqui direto, nesse produto SO3 direto. Foi o que ele deu aqui na nossa reação. Bom, o exercício 2. A queima do carbono grafita pode originar o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Então, ele pode originar os dois. Tá? Mesmo exercício, mesma coisa que o exercício anterior. Tá? Com base nas afirmações, calcule a entalpia da transformação do CO em CO2, representada pela equação a seguir. Então, a equação está essa daqui. O CO mais meia molécula de oxigênio formando CO2. Então é um pouquinho diferente, né? Então essa é a minha equação global. Então eu vou colocar ela aqui. Ela vai ser a soma de tudo. Então eu usando essas duas aqui, somando elas, eu preciso obter essa daqui. Ok? Bom, para isso, se eu precisar fazer algumas adaptações, eu tenho que fazer. No caso aqui, ó, o CO, ele está no produto, ele não está no reagente. Então, eu preciso inverter essa reação. Por quê? Porque eu preciso do CO no reagente. Então, eu inverti. Quando eu inverto, eu troco o sinal. Era menos 110, fica mais 110. Tá? E eu inverti só. O CO, que era produto, virou reagente. E o carbono grafite mais meio oxigênio, que era reagente, agora se transformou em produto. Tá? A segunda equação eu não preciso nem trocar nem nada, né? Porque eu preciso do CO2 como produto, o CO2 já está como produto, né? Então tá tranquilo. Agora eu posso somar. Já adaptei tudo, eu posso somar as minhas reações. Então, carbono grafite que foi produzido aqui vai ser consumido aqui, certo? E metade do oxigênio que foi produzido aqui vai ser consumido aqui. E vai sobrar metade de meia molécula de um oxigênio, né? Porque se eu tinha uma, consumi metade, sobrou metade. Então, como que vai ficar a soma? CO mais meio oxigênio formando CO2. E aí, aqui no ΔH, a gente vai somar também. Mais 110 com menos 394
vai dar menos 284 kJ. Bom, o 3. As reações que ocorrem em nosso organismo para a produção de energia são reações de óxido-redução com o gás oxigênio. Tá? Então aqui ele está falando da respiração celular, né? Então entre essas reações podemos citar a seguinte: nós temos a glicose mais oxigênio formando CO2 e água, menos 2.808 kJ, libera bastante energia, né? Agora, se eu for considerar a quebra da glicose em ácido pirúvico, que nem vocês veem lá na biologia, né, que a glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, né? O que acontece aqui, ó? O ácido pirúvico mais 5 meios de moléculas de oxigênio vai formar 3 de gás carbônico e 2 de água, liberando menos energia, né? Menos 1158. Né? Então, durante a respiração celular, ocorre essa transformação da glicose em ácido pirúvico, né? Que é a quebra, de acordo com a reação aqui. Então, uma glicose mais um oxigênio forma 2 ácido pirúvico e 2 águas. Então, ele quer que calcule o ΔH dessa reação. Então, primeira coisa, vamos lá, colocar as reações e eu tenho que adaptá-las. Se eu precisar adaptar, eu vou ter que adaptá-las, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Como que eu posso aproveitar essa primeira reação aqui? Tá? Como eu tenho glicose e oxigênio no reagente e o ácido pirúvico e a água no produto, então essa reação aqui, ó, eu não preciso alternar nada, porque eu tenho aqui glicose e oxigênio no reagente. Então, eu não mudo, mantenho. Então, se eu não mudei nada, não mudo o ΔH. Nem o sinal, nem nada. Fica aqui menos 2.808, tá? O que eu vou alterar aqui? Eu vou alterar a reação do ácido pirúvico, porque aqui o ácido pirúvico e o oxigênio está como produto, não, desculpa, como reagente, e aqui na minha reação final eu tenho ela como produto. Então eu tenho que inverter. Então inverte a segunda reação. Eu tenho que fazer a adaptação, tá? Porque eu tenho que chegar no final da soma nessa reação global, que é o que ele pediu aqui. Então, quando eu inverto, né, inverti. E aí, eu preciso aqui, ele quer 2 moléculas de ácido pirúvico, e aqui eu tenho só uma. Então, eu tenho que inverter e multiplicar por 2. 2 vezes. Então, vamos lá. Era 3 CO2 mais 2 água, vezes 2, e invertido vai ficar 6 CO2 mais 4 águas. Certo? Era 1 ácido pirúvico vezes 2, vai ficar aqui no produto 2 ácidos pirúvicos. 2 vezes 5 meios vai dar 5, né? Porque 5 vezes 2 dividido por 2 vai dar 5. Então, 5 oxigênios. Ok? Quando eu inverti, eu inverto o sinal. Vai ficar mais 1.158. Só que eu multipliquei por 2 também. Então, eu tenho que pegar 1.158 vezes 2, certo? E aí, multiplicando aqui, vocês vão chegar a 2.316, certo? Por isso que ficou esse ΔH aqui. Então, agora é só somar. Ó, os 6 gás carbônico que foi produzido aqui vão ser consumidos aqui, tá? Aqui eu tinha 6 águas. Foi consumida 4, então sobrou quantas aqui no produto? 2 águas. Tá? Que é essas 2 águas que está aqui. O ácido pirúvico é os 2 ácidos pirúvicos que sobrou aqui. A glicose, tá uma glicose aqui. E aqui eu tinha 6 oxigênios que foram consumidos, e aqui eu tinha 5 produzidos. Então quer dizer, eu preciso ainda de uma molécula de oxigênio aqui no reagente. Então eu cheguei na minha reação final, somando, né? Porque eu adaptei, fiz as adaptações, e agora eu vou somar os ΔHs. Menos 2.808 com mais 2.316 vai dar menos 492 kJ, certo? Então vocês têm as tarefas mínimas para fazer lá no plural, tá? Não se esqueçam que a aula é estudada hoje e me mandem a foto dessa atividade após vocês fazerem elas, tá? Até amanhã.
que a gente tenha nossa aula síncrona e até mais.